com um drone play. E eu tô aqui com o Bolsonaro. Olha, a verdade é que o povo brasileiro, tá ok? Tá passando aí por dificuldade, tá ok? Porque o povo gosta. Se não tivesse me tirado, estaria tudo bem. Mas colocaram esse 9 dedos, esse vagabundo. Opa, pera, aí o povo... O Lula quer a réplica. Vou deixar o 9 dedos falar lá de Brasília. Companheiro Bolsonaro, na verdade você é um ladrão, é um salafrário. Porque tu pegou minha casinha aí na Papudinha. Tô sabendo que tu fez um puxadinho pra mudar aí a estrutura que eu construí com dinheiro suado, tá entendendo? Ô, Lula. Mas isso o povo brasileiro tá vendo, tá entendendo? Ô Lula, como você conquistou a Janja? Na verdade, a Janja, eu fui convidado pra participar de uma janta, entendeu? Disseram pra mim, olha, tu vai pra uma janta. Chegou lá e falaram, tem uma janta aí. Quando eu fui ver a Janja, tamo aí até hoje, tá entendendo?